Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast Mulheres que Lideram. E hoje eu tenho a honra de ter aqui conosco, para um bate-papo incrível, a doutora Ângela, que é médica, ginecologista e obstetra. Doutora Ângela, muito obrigada por aceitar esse convite e vir bater um papo gostoso com a gente aqui nesse podcast Mulheres que Lideram. Quer começar contando um pouquinho pra gente sobre você? Fique à vontade. Daniela, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite. Eu me sinto muito honrada por estar aqui, né, num bate-papo com você, no Mulheres que Lideram, né? Não precisa me chamar de doutora, né? Vamos fazer umas coisas mais informal. E eu sou médica ginecologista obstetra. Daqui 10 dias vou completar 28 anos de formada. Legal. Né? E atuo em São Paulo. E essa questão que você está me falando da liderança, eu falo que a médica ginecologista obstetra acaba sendo líder no seu consultório, quando tem que lidar com a sua equipe, mas principalmente no centro cirúrgico, quando tem que lidar chefe de equipe numa cirurgia ou num procedimento como um parto, né? Então, a gente precisa, nesse momento, assumir sair um pouquinho da postura médica e assumir a postura de líder. Então, assim, mulheres que lideram, eu considero que seja para todas as profissões, né? Não somente para as profissões, acho que até líder em casa também, porque eu tenho pacientes que são donas de casa e acabam sendo líderes da sua família, né? Da sua casa, do seu lar. Nossa, que maravilha. E é justamente isso. Sabe que, às vezes, né, várias mulheres me procuram e falam assim, Daniela, eu quero participar da tua mentoria, eu falar com você, mas eu não sou líder. Eu falo, olha, a gente precisa, primeiro, entender o que significa a palavra liderança e qual é o contexto que a gente precisa inseri-la. Porque, assim, liderança é ação, liderança é atitude. Então, a partir do momento que você lidera a tua própria vida, você já é uma líder. Então, o que te leva para essa ação? O que te leva para tomar decisões? Isso é liderança. E quando a gente traz esse contexto, elas olham e falam assim, poxa, é verdade. Então, eu lidero a minha casa. Claro que você lidera a sua casa. Você lidera a educação do seu filho, você é um exemplo. A sua relação, seja ela qual for, porque você toma decisões todos os dias. Então, se você toma decisões todos os dias, você é uma líder, né? Então, vamos pensar na liderança, nesse papel de ação, de atitude. E aí, assim, quando eu escrevi esse livro, que muitas pessoas falam assim para mim, Daniela, da onde vem essa inspiração, né? E a minha inspiração, ela vem muito de vivência, como mulher. E ali eu conto um pouco as minhas vivências e as minhas histórias profissionais e pessoais. Mas ao longo de 25 anos de carreira, eu convivi com milhares de mulheres, com várias histórias lindíssimas de superação. E agora, para escrever esse livro, eu entrevistei mais de 150 mulheres para ouvir um pouco a história de cada uma. E você que lida com essas mulheres, e são mulheres mães. São. Né? Conta um pouco pra gente, primeiro, que a tua medicina, ela é uma medicina diferente. Ela não é só uma medicina técnica, ela é uma medicina humanizada. Então, conta pra gente um pouco sobre essa medicina humanizada, como que você enxerga essa mulher nesse papel de liderança e passando por esse processo de se tornar mãe, ou pela primeira vez, ou pela segunda vez, né? Porque nós, como mulheres, temos muitos desafios. Precisamos conciliar vida pessoal com vida profissional. Então, quando chega nesse momento mesmo da maternidade, acho que dá um nó assim na nossa cabeça, na cabeça de um monte de mulheres. Conta um pouco pra gente como que é isso. Então, na minha experiência pessoal no consultório, nessa vivência de quase 28 anos, o que eu observei, principalmente as mulheres que trabalham no mundo corporativo, que elas acabam tendo, sofrem muita pressão, né,
da profissão, independente do cargo que ocupam. Mas quanto maior, mais elevado é o cargo, essa pressão, ela sente uma pressão maior, né? E muitas vezes a mulher fica entre a cruz e a espada, porque ela quer viver a maternidade, só que ela não quer deixar a peteca cair no lado profissional, né? Então ela precisa manter as duas coisas. E no início, às vezes, gera algum tipo de conflito, porque ela quer continuar sendo aquela profissional top que ela sempre foi, né? Ela quer continuar brilhando na carreira, progredindo na carreira, e ao mesmo tempo ela quer viver a maternidade, ela quer dar o amor para o filho, e ela fica dividida. Então, nesse momento, tem algumas mulheres, cada um vai reagir de uma forma, mas a grande maioria começa, às vezes, se desdobrar no trabalho para conseguir continuar mostrando que a capacidade dela não diminuiu, né? Mas, ao mesmo tempo, às vezes ela fica com um sentimento de culpa em relação àquela gestação, àquela criança que ela está gerando no ventre, porque ela gostaria de viver mais as emoções da maternidade. E o detalhe é que nós, como obstetras, a gente precisa ver esse lado também, não somente ver o lado da gestação, a parte médica, né? A parte fisiológica, a parte de desenvolvimento corporal da paciente daquele período. A gente tem que ver o lado sentimental, o lado psicoemocional, né? E também ver essa questão do lado profissional. Porque, às vezes, o que a gente acaba fazendo como médico, a maior parte, negligencia esse lado profissional da paciente. A gente vê a paciente só como a paciente gestante. Mas a gente acaba negligenciando esse lado. E muitas vezes eu tenho que falar para a minha paciente, põe um freio, né? Não, aprenda a falar não, faça a sua parte. Você é uma mulher valorizada pelo que você faz, né? Não precisa ultrapassar seus limites no seu lado profissional, em detrimento da sua maternidade. E, ao mesmo tempo, você precisa aprender a aproveitar os 9 meses de gestação, né? Porque são 9 meses, depois acabou, nasceu o bebê, e se ela não viver todos os momentos, todas as emoções daquele período, cria-se como se fosse um vazio dentro dela, e é um sentimento de culpa muitas vezes. Ela fala, nossa, eu devia ter feito o chá de bebê, eu devia ter feito o chá revelação, eu devia ter aproveitado, eu devia ter montado o quarto do bebê, eu devia ter escolhido o enxoval do meu bebê, né? Eu deveria ter feito até uma listinha dos nomes para escolher do meu bebê. Às vezes a pessoa acaba se dedicando tanto à sua carreira profissional que acaba esquecendo desse lado. E quando ela vai acordar, a gravidez já está quase no final. E eu falei, e agora, doutora Ângela? Eu sempre falo, vai com calma e você precisa aprender a conciliar as duas coisas, né? E é nesse ponto você vem ajudar essas mulheres. Por quê? Porque às vezes a paciente, ela acha que precisa só se dedicar ao mundo da profissão e esquece do lado pessoal, e ela esquece do lado dela mesmo, como gestante. Eu falo, você precisa fazer fisioterapia, você precisa ter descanso. Tem paciente que às vezes quer trabalhar até os 45 minutos do segundo tempo antes do parto, né? Tem paciente que fala assim, filha, você precisa descansar. Não quero. Você, a licença maternidade. Às vezes a paciente fala assim, eu falei, a licença maternidade é licença maternidade. Você vai ficar na sua casa, desliga o celular corporativo, só deixa o lado da familiar pessoal e você precisa viver a sua experiência como mãe, né? E às vezes a mulher esquece disso porque ela fica tão preocupada com o lado profissional e depois ela fica com sentimento de culpa em relação ao filho. Então, alguns casos de blues puerperal, que é aquela como se fosse um sintoma de depressão, né? Que a gente tem blues puerperal, que são sintomas mais leves, sintomas de tristeza, de às vezes incapacidade, até um pouquinho de culpa. E a depressão, que já é uma doença, né? Depressão puerperal. O blues puerperal, que é muito comum hoje em dia, né? Muitas das vezes, a maior parte dos médicos, a gente acha assim, o blues puerperal é porque a paciente está lá, não sabe, principalmente no primeiro filho, não sabe como cuidar do bebê, se sente insegura, né? Mas a insegurança da mulher nem sempre é em relação à criança. Às vezes, a insegurança dela é em relação à criança, mas associado à insegurança em relação ao lado profissional, que ela fica pensando, o que vai ser de mim quando eu voltar para a empresa? O que vai acontecer? Será que eu vou ser vista como eu era antes de ser mãe?
né? Então, assim, infelizmente, na nossa sociedade ainda existe um pouquinho dessa questão de... para o homem, se ele tem filhos, não faz diferença. Para a mulher, quando tem filho, o filho acaba sendo como se fosse, entre aspas, um peso na carreira profissional da mulher. Então, tem algumas mulheres que ficam muito preocupadas com isso, né? E aí, isso daí que acaba causando esses sintomas, às vezes de culpa, de insegurança, de insatisfação, né? E eu falo para a paciente, não, você tem que, agora nesse momento de licença maternidade, você vai aprender a cuidar do seu bebê, aprender a cuidar de você mesma, né? Você vai reestruturar a sua vida com a sua nova família, porque no início eram 2, agora são 3, né? Principalmente no primeiro filho. No início era ela e o marido, aí ela agora tem que se adaptar com uma criança, né? Então, assim, e depois, quando ela volta para o trabalho, ela vai ter que se adaptar àquela vida, nova rotina familiar e o trabalho. Então, a mulher sofre várias mudanças ao longo dessa jornada, né? De carreira profissional e quando ela se torna mãe. Só que a gente como médico, a gente precisa ter um olhar um pouquinho mais profundo e ter essa sensibilidade de perceber quando a paciente ela precisa de uma ajuda não somente médica, mas de um apoio, né? De uma psicóloga ou de uma coach ou de uma mentoria que vai ajudar ela a lidar com esse lado profissional, né? Nós, como médicos, a gente pode diagnosticar que ela tem alguma coisa além da parte médica, da parte clínica, né? E a gente precisa saber orientar a paciente. Você precisa procurar outro profissional, porque até aqui eu consigo te ajudar no Blues-Paperol, mas para você ter um sucesso no tratamento, você precisa de um complemento que já não é mais médico, né? E aí depois, quando eu descobri o seu livro, né? Eu falei, nossa, o seu livro é um livro que todas as minhas pacientes precisam ler. Ai, mas eu queria ter tido uma médica como você para ter cuidado, né, do meu processo. Meu filho já está com 17 anos, quase para 18, meu filho Pedro, né, que é o maior orgulho da minha vida. E ele veio no momento em que eu estava investindo muito na minha carreira também. E eu fico te ouvindo assim, eu falo assim, gente, por que eu não tive uma médica como a doutora Ângela, mulher, para olhar para mim e falar assim, Daniela, tá tudo bem, né? Tem outro caminho que não só esse desespero, essa insegurança. Porque, geralmente, principalmente quando a gente está no início da carreira, Isso. E que a gente quer muito fazer uma carreira e decide ser mãe também. Mas a gente tem medo também de perder essa posição por N motivos, ou pela estabilidade financeira, ou porque a gente quer dar um futuro melhor para os filhos, e tem essa questão da sociedade mesmo e dessa insegurança. Mas muitos médicos não conseguem ter esse olhar pós-técnico. Eu sei porque eu vivi isso, né? E a gente começa a achar que é só um problema hormonal e não consegue nomear o que nós estamos sentindo e como lidar com isso e como procurar essa ajuda. E depois parece que entra uma negação. Então, a gente como mulher grávida no mundo de negócios, né, de trabalho corporativo, a gente começa a não contar que nós estamos com enjoo. A gente começa a não falar que sentimos indisposição. A gente não conta os nossos sintomas porque a gente tem medo que o outro vai achar que a gente é fraco, que a gente está usando a gravidez como desculpa. E isso vai gerando um monte de sentimentos. Isso. E eles podem nos prejudicar lá na frente. Com certeza. E aí, conta pra gente, que eu acho que as mulheres que estão nos ouvindo estão loucas também para fazer essa pergunta. Ou só eu, né? Porque essa pergunta é minha. Quando que você, como médica, percebeu isso? Foi logo no início, né, da sua profissão? Foi ao longo da sua profissão? Foi recentemente que você começou a olhar para essas mulheres e falou o seguinte, eu não posso só olhar fisicamente. Eu preciso olhar ela como um todo, que é um trabalho lindíssimo que você faz, que é olhar a paciente de forma holística.
É olhar o Sim. corpo dela, é olhar a mente, a questão da espiritualidade, seja o Deus da compreensão dela, mas essa questão da espiritualidade. Em que momento você percebeu que você precisava ir além como uma médica técnica para ajudar essas mulheres? Então, eu acho que isso eu tive muita influência de um professor lá na faculdade, porque na universidade onde eu estudei, a gente tinha uma disciplina chamada Psicologia Médica, que durou 3 anos, né? E eu tive a sorte de ter sempre o mesmo professor, que é o professor Ricardo Smith. E no último ano, ele falou assim, eu não lembro não sei se os outros colegas de turma, se eles tiveram a mesma percepção que eu tive naquele momento. Ele falou assim pra gente, eu vou indicar um livro para vocês, agora vocês vão estar já terminando a faculdade, vocês vão se dedicar ao estudo da medicina, mas lá depois, lá pra frente, um dia vocês vão ler esse livro. Chama-se Médico de Homens e de Almas, né? E aí, esse livro, quando o professor indicou esse livro, e eu li no início da minha carreira, aí caiu a ficha, que assim, eu não podia só ver a minha paciente como a parte corpo, que é a parte anatômica e fisiológica, né? Eu precisava ver além, né? Precisava ler além. E o professor, nessa aula de psicologia médica, ele falava, ele ensinava uma coisa chamada relação médico-paciente. E nessa relação médico-paciente, a gente já viu o lado psicológico da paciente, da relação psicológica entre o médico e o paciente. Só que eu percebi que eu precisava ver também a paciente o lado emocional dela. E com o passar dos anos, eu percebi que eu tinha que ver a paciente até o lado profissional familiar. Porque o que acontecia? Tinha algumas pacientes que a gente começava a tratar a parte ginecológica e a paciente não melhorava. Vou te contar um caso. A gente fala, né, isso daí assim, no livro de medicina não está escrito isso, mas o paciente tem muita irregularidade menstrual e sangra muito, né? É como se o útero estivesse chorando. Aquele sangramento hemorrágico é como se o útero estivesse chorando. E aí eu tive uma paciente no período de pré-menopausa que ela começou a ter muita hemorragia. Aí chega um momento, eu falei assim para ela, eu já te dei todos os tratamentos que existiam na época, né, 20 anos atrás, e eu não estou conseguindo conter sua hemorragia. E assim, estruturalmente ela não tinha nada, ela não tinha mioma, não tinha pólipo, não tinha nenhuma doença anatômica que justificasse aquele sangramento. E mesmo fisiológico, a parte hormonal dela, falou assim, você está em nível de pré-menopausa, mas você está tendo um sangramento disfuncional, tanto é que o nome disfuncional. Eu não sei de onde está vindo esse sangramento, porque eu já te dei hormônio, anti-inflamatório, todo o tratamento que existia na época e nada de conter o sangramento. E a paciente, doutora, e a paciente vem toda semana. Teve um dia que eu falei, senta aqui, vamos conversar. O que está acontecendo na sua vida que te causando estresse, ansiedade, preocupação, angústia, porque tem alguma coisa errada, né? Naquela época, 20 anos atrás, estava se começando a aceitar que o estresse, que as interferências externas pudessem mexer com o lado interno, né? Porque a gente estava começando a entender essa coisa de neurotransmissores, de comunicação do meio externo com o meio interno. E a paciente começou a contar um problema que estava acontecendo no relacionamento dela. E aí caiu a ficha, veio como se fosse uma luz. O útero representa, para a mulher, é como se fosse a casa. Não é a casinha do bebê, eu falo assim, o útero é a casinha do bebê. Então, o útero é como se fosse a casa. E a casa dela, a família dela ia começar a desmoronar por causa daquele problema, daquela situação que ela estava vivendo. A partir do momento que eu falei assim, então agora a gente vai ter que fazer, eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, você vai continuar fazendo tratamento ginecológico, mas você vai ter que resolver esse problema. E ela, não consigo, doutora Ângela. E aí veio o papel de doutora Ângela meio que conselheira psicóloga, né? E aí eu falei, você vai fazer isso. Dei um passo a passo para ela fazer, né? E vamos ver se vai dar certo. E no final, só para encurtar a história, quando ela conseguiu resolver o problema dela, né, que podia ter culminado até com uma separação, e ela conseguiu resgatar o relacionamento com o marido, resgatar a família dela. Parece que ela falou, doutora Ângela, aconteceu um passe de mágica, os remédios começaram a fazer efeito e o sangramento parou. Aí ela continuou menstruando mais um tempinho, mas o ciclo dela regularizou e com fluxo normal. Aí, esse caso que me acendeu a luz, falei assim, nossa, a gente não pode só ver a paciente como corpo.
né? A parte orgânica e funcional, que é isso que a medicina vê. A gente precisa ver além, né? E além, não é só a parte psicoemocional. A gente precisa ver o contexto que a paciente está vivendo. Isso envolve lado profissional, lado familiar, lado social, né? Então, quando eu começo a tratar a paciente, não importa a doença, a paciente vem com um problema ginecológico ou até um problema obstétrico. E aí eu começo a conversar com a paciente. E eu percebo que o tratamento não está dando certo, o tratamento que a gente faz médico, convencional, eu busco conhecer mais o que a paciente está vivendo. Se a paciente quer se abrir, porque às vezes a paciente ela não quer, ok, a gente respeita a individualidade de cada paciente, mas se a paciente quer abrir, ela fala, não, doutora, eu estou passando por isso. E às vezes a raiz do problema está naquela situação. E, na verdade, a manifestação clínica é uma consequência da raiz do problema de base, entendeu? Que nem sempre é médico. Nossa, não, isso é maravilhoso. Por quê? Eu sempre falo que o nosso corpo é fofoqueiro. É verdade. Né? Eu falo, olha, o nosso corpo é fofoqueiro. Ele conta pra gente se alguma coisa não tá legal. Só que a gente não presta atenção. É isso. Porque como nós estamos sempre no piloto automático, sempre fazendo, sempre correndo atrás, ele fica ali reclamando e a gente não percebe. E aí, quando ele reclama mesmo, né? Como você falou, a gente fala, não, alguma coisa tem errado. E a gente fica com a expectativa de que o errado, ele é físico. E aí ele falou, doutor Ângelo, ela fala, não está funcionando o remédio. E aí você fala assim, mas o problema não é o remédio. Ele pode até ser um complemento, mas tem que olhar para a causa. Isso, exatamente. E eu fiquei aqui toda emocionada quando você falou que o útero da mulher é a casa dela. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Isso é muito poderoso. E quando a paciente tem esses problemas de hemorragia, é como se ela estivesse chorando. Mas, assim, eu falo assim, o sangramento de hemorragia é como se fosse lágrimas de sangue. Né? Então, assim, e geralmente está relacionado com algum problema familiar, ou com o esposo, ou com o filho, ou com algum parente, e acaba tendo essa relação. Né? E é como se, eu falo assim, eu brinco e falo assim para o meu sobrinho, eu falo assim, tudo que tem fora tem dentro da gente. Né? Então, todos os nossos órgãos internos representam alguma coisa. O útero é como se fosse a nossa casa. Olha. Porque, na verdade, numa gestação, eu brinco com as pacientes, o útero é a casinha do bebê. Né? Então, se você quer ter uma gestação saudável, a gente tem que cuidar da casinha do bebê. Ou seja, a gente tem que ter certeza que o útero inteiro, útero, trompas, né? O endométrio, colo, está tudo certinho. Está tudo certinho, a gente sabe que você vai ter uma gestação saudável. Né? O ovário já é diferente. O ovário é a casinha dos óvulos, dos futuros bebês. É onde armazena os óvulos, né? Dos futuros bebês. Então, cada órgão tem uma função. Né? Eu falo assim, como se fosse o coração. O coração a gente está muito relacionado com a parte emocional. Mas o coração é como se fosse, vamos supor, numa indústria, uma distribuição de energia, de água, mais fácil lembrar assim. É como se fosse aquele motor que está bombando a água para distribuir para a cidade inteira. Né? Esse é o coração, a função dele, bombar o sangue. Então, ele é uma força motriz que está lá. Naquela época antiga que era aqueles moinhos de água, né? É como se o coração fosse aquele moinho de água, entendeu? Que está lá 24 horas, a vida inteira. Bombando. Na verdade, no nosso caso, coração bombando sangue. E aquele moinho de água era para rodar água e distribuir água naquela região. É a mesma coisa. Então, tudo que tem fora tem dentro. A gente precisa aprender a ver a representatividade de tudo que tem dentro do nosso corpo. Eu brinco e falo para o meu sobrinho. O nosso fígado é como se fosse uma indústria de reciclagem. Porque ele pega tudo tudo que cai na corrente sanguínea, derivado dos alimentos, medicamentos. O que for bom, ele vai degradar, vai fazer o que chama de metabolização, aí ele vai absorver, assim, isso aqui é bom para o corpo, então vai ficar
isso aqui é ruim, então joga fora e vai ser eliminado nas fezes ou através depois para outro filtro que é o rim e vai ser eliminado pela urina. Então o nosso corpo, tudo que tem fora tem dentro do nosso corpo. Olha, então já está provado cientificamente que nós precisamos cuidar do nosso corpo. E o reflexo do externo tem a ver muito com o interno. Isso, exatamente. Isso está provado na medicina. Tá. Sabe que um dos meus pilares do método Bert, ele é a letra B, que é o bem-estar, o bem-ser e o bem-viver. Ou seja, em primeiro lugar, você precisa estar bem para que você possa ter condições de ter uma vida saudável. E isso você tem constatado, né? Dentro do seu consultório, todos os dias com essas mulheres. Inclusive, eu falei assim, a medicina está passando por várias fases de evolução. Né? Quando eu me formei, a medicina era completamente curativa, ou seja, fazia diagnóstico e tratamento. Na época que eu me formei, era a fase de transição para a medicina preventiva, né? Que ainda a gente está vivendo essa questão da medicina preventiva. Mas a medicina está caminhando para a medicina da qualidade de vida. Que é mais que uma prevenção, é um novo estilo de vida, uma qualidade de vida. É a medicina da qualidade de vida, a medicina do estilo de vida. Né? Porque aí o pessoal fala assim, mas Ângela, mas tudo bem, era curativa, agora é preventiva, vai ser a medicina da qualidade de vida. E as pessoas não vão ficar mais doentes? Claro que vão continuar ficando. A gente tem a pandemia do Covid para mostrar. Que o mundo inteiro, né, ficou submerso a uma pandemia que até hoje a gente não conhece de onde veio esse vírus, como ele surgiu, né, e nem as consequências que vai ter a longo prazo. Então, assim, doenças sempre vão existir. Não importa se é doença infecciosa, se é doença de câncer, as doenças vão sempre existir. Mas o que significa medicina da qualidade de vida e estilo de vida? Significa que se você tiver com a vida saudável, pode vir qualquer tipo de doença pela frente que você vai ter a capacidade de superar aquela doença. Né? Com certeza a medicina curativa preventiva vão continuar existindo, vai ser coexistência das várias medicinas. A medicina curativa vai continuar desenvolvendo técnicas de diagnóstico e tratamento para tratar todas as doenças que estão surgindo e aquelas que às vezes estavam adormecidas que estão voltando também. Né? Então, assim, a medicina sempre vai existir, sempre. As doenças também sempre vão existir. A diferença é que a doença pode afetar uma pessoa que está vulnerável fisicamente ou uma pessoa que está saudável fisicamente. Aquela pessoa que está vulnerável fisicamente, ou seja, tem outras doenças crônicas de base que às vezes não está tratando de forma adequada, aquela paciente pode sucumbir à doença. E aí, infelizmente, evolui para, às vezes, até óbito. Aquela paciente que é pessoa saudável, ela pode ficar doente. Mas se ela é saudável, o corpo dela vai se recuperar mais rápido. Né? Com o auxílio da tecnologia da medicina, que são a parte de tecnologia diagnóstica e terapêutica. Então, eu acho assim, na minha opinião, tudo está correndo, a gente precisa deixar o fluxo da evolução correr, acontecer. Né? A parte de tecnologia, de indústria farmacêutica, de medicina diagnóstica, cada vez vai evoluir cada vez mais. Só que isso é bom, porque lá na frente vai fazer com que a doença seja controlada de uma forma mais adequada e a gente tem a possibilidade de viver mais. Ou seja, isso é longevidade. Só que a longevidade tem que ser uma longevidade saudável, não uma longevidade limitante. Né? E uma das formas, não é só a parte médica que vai proporcionar essa qualidade de vida para o paciente ter uma longevidade saudável. Não é só a parte médica, é o contexto geral. Né? Inclusive, essa questão do autoconhecimento e da pessoa saber até onde eu posso caminhar da forma que eu caminhava antes no mundo corporativo, na minha família, nos meus relacionamentos, na sociedade, entendeu? E aí, nisso, o seu livro pode ajudar e o seu trabalho pode ajudar as mulheres. Não somente as mulheres, todas as pessoas, né? Mas o seu livro é mais dedicado às mulheres.
né? Como eu sou ginecologista, eu vejo também mais as mulheres. E é isso. E outro detalhe, a mulher, eu falo, por que a mulher é líder na família? Porque, na verdade, se ela não tiver uma boa estrutura, a família dela desaba. Né? E isso você ensina a mulher a ser líder em todos os aspectos. Então, nesse ponto, eu parabenizo o seu trabalho. Ai, Né? Porque eu falo, todas as mulheres precisam ler o seu livro para entender o que é liderança. Que a gente tem aquela falsa ideia de liderança só de mundo corporativo. Ponto, acabou. Né? Então outras profissões não são líderes. Ou mundo corporativo ou mundo político. Só as mulheres que estão na política são líderes. Não é isso. Não é mesmo. Sabe que tem uma frase que eu adoro, que é da Sheryl Sandberg, que foi vice-presidente do Facebook, que ela diz o seguinte, que liderança é quando você tem a capacidade de impactar uma pessoa no momento em que ela está com você. Mas a maior capacidade é quando ela não está mais com você e você continua influenciando as atitudes dela. Isso é liderança. É influência imediata, mas é uma influência que ela perdura uma vida toda. E eu achei tão bonito quando eu ouvi isso, que eu falei, exatamente, a gente não para pensar nesse impacto e não para pensar na influência. Então, olha só, né? Quando eu decidi colocar as minhas vivências, né, como líder, com gestão mesmo de pessoas, em projetos, em negócios, eu vim muito com vivência, né? Aquilo que eu vivi, aquilo que eu aprendi, com erros e acertos. E agora, quando eu falo, né, com uma especialista, com uma médica que conhece a causa na raiz, né, a causa raiz, que estudou para isso, que tem capacitação técnica, isso corrobora com os meus sentimentos e o que eu vivi, eu falo assim, gente, mas essa conexão ela é importantíssima, porque nós temos pouca informação a respeito disso. Sim. E a gente não consegue dar nomes, né? A gente não consegue nomear o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando. E quando a gente vê uma profissional, uma médica, uma psicóloga, né, capacitado para isso, e essa profissional consegue nomear o que nós estamos sentindo e vivendo, a gente fala assim, gente, eu me sinto acolhida no processo. E a chance de eu ter um resultado duradouro, né, é muito maior que esse resultado, né, duradouro. E agora eu quero te fazer uma pergunta de tudo isso, que é o seguinte. Quando essa mulher, você deve ter vários casos, daquelas mulheres que se planejaram para ter um filho e são profissionais de carreira, de mercado, mas aquelas mulheres que também planejaram ter um filho, mas que resolveram e que optaram por se dedicar ao marido, né, à estrutura familiar. Quando isso é planejado, parece que a gente sente que tem mais o controle da situação. Sim. E vai fluindo dentro daquilo que a gente gostaria que fluísse. Mas também você já deve ter visto casos de mulheres que estavam em suas carreiras, que estavam crescendo e que, de repente, engravidaram. Falaram, estou grávida. O que eu faço agora que uma carreira que eu idealizei uma vida toda, mas com bebê? Eu vou ser mãe e vou ter que conciliar. Nós já falamos um pouco aqui dessa insegurança da mulher ficar com medo de perder o emprego, das organizações, né, não enxergarem isso com bons olhos, que a mulher que engravida, a mulher fica um tempo fora da empresa, e tudo isso vem gerando muito essa ansiedade. E a gente percebe que muitas mulheres estão optando em nem ter filhos. Sim. Isso tem um pouco a ver com medo de perder essa independência financeira, essa independência profissional e de perder o seu lugar no mercado de trabalho. Mas quando acontece da mulher engravidar, não estava planejada, e ela tem essa questão da carreira, isso gera ansiedade? Muita. A criança sente isso? Sente. Fala então, pra gente. Por conta disso, a gente fala assim,
lá atrás, a gente achava que não existia essa influência do sentimento da mãe no bebê, né? Mas hoje em dia já tem estudos que falam, né, que existe essa relação. Tanto é que eu falo para as pacientes, quando a paciente chega grávida no consultório, a primeira coisa que a gente fala, começa a conversar com o seu bebê. Mas, doutora Ângela, nem dá para ver direito o batimento cardíaco dele, né? Mas conversa com o seu bebê. É um bebê. Ah, mas eu nem sei se é menino ou menina, não importa, é bebê. Bebê. Né? Começa a conversar com o seu bebê. Né? E aí vai criando aquele vínculo. Né? Esse vínculo que a paciente vai criando com o seu filho ajuda muitas vezes a diminuir um pouquinho daquela ansiedade que ela tinha em relação ao trabalho, aquela expectativa que ela começa a criar em relação, não a ela, as outras pessoas em relação a ela. Porque essa questão da insegurança que te falou, né? A pessoa fica com medo de perder emprego, medo de acontecer alguma coisa no trabalho. Mas quando ela consegue equilibrar as duas coisas. Ela consegue entender que ela quer ser mãe e aquela criança, ela está gerando aquela criança dentro dela. Mas que ela tem a capacidade de conseguir conciliar o lado profissional com o lado pessoal e essa transformação, porque é uma transformação de uma mulher para mãe, né? Não é só transformação física, 9 meses. É transformação física, psicoemocional. É tudo. E aí, quando a gente começa a fazer com que a mãe crie o vínculo com a criança, né? Aquele amor materno que já existe dentro dela, mas está adormecido, começa a florescer. E esse amor, esse vínculo da mãe com o bebê, na verdade, favorece ela no trabalho. Porque ela começa a ficar mais feliz, ela começa a se sentir mais capacitada para fazer tudo. Porque aquela criança que vai dar força para ela continuar sendo a vitoriosa que ela sempre foi. Entendeu? Às vezes, a gente precisa mudar esse conceito. A mulher fala assim, eu engravidei, aquela criança é um obstáculo. Não é um obstáculo, é o contrário. A criança, ela vai dar uma força para a mulher que ela nem sabe que ela tem. E essa força vai vir desse amor materno. Porque ela vai falar assim, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer tudo que eu preciso fazer lá no trabalho para continuar sendo a mesma pessoa vitoriosa que eu sempre fui por causa dessa criança. Né? Então, o que eu falo? Porque eu acho que no consultório eu vou despertando esse vínculo da mãe com o bebê. Não somente da mãe com o bebê, mas também do pai com o bebê. Né? Fala, pai, você converse com o seu bebê, converse com o seu bebê. Quando descobre o sexo, porque às vezes a paciente quer saber o sexo só no chá revelação. Ok, né? É um direito da paciente. Aí depois do chá revelação, ela já sabe se é menino ou menina. Daí ela vai escolher o nome. E eu sempre pergunto, qual é o nome do bebê? Enquanto não tem nome, é bebê. A partir do momento que os pais, né, definiu, ou quando é produção independente, a mãe definiu o nome da criança, né? Aí a gente, no pré-natal mesmo, eu falo, às vezes eu até esqueço o nome da criança, preciso até anotar no prontuário da paciente, né? Aí eu leio, quando eu vou fazer o exame obstétrico, lá, escutar o coração do bebê, fazer o ultrassom, eu falo para a mãe, a gente conversa com o bebê pelo nome. E eu falo para a mãe, já começa a conversar com seu filho chamando pelo nome, para criar o vínculo com o bebê, né? E esse vínculo, que é esse amor que vai crescendo cada vez mais, faz com que a paciente consiga organizar a vida dela em termos pessoais e profissionais. Entendeu? Quando ela sente esse amor, né? Ela fala assim, no trabalho, eu não vou ficar levando trabalho mais para minha casa, se eu posso fazer tudo aqui no escritório. Ela aprende a falar não quando ela... Porque o grande problema nosso, nós como mulheres, é que a gente não sabe falar não. A grande maioria das mulheres não sabe falar não. Eu também, eu falo isso por mim mesma, porque eu demorei muitos anos na minha vida para aprender a falar não. E eu vejo isso nas minhas pacientes. Quando eu percebo que a paciente não está falando não, eu falei, você precisa aprender a falar não. Fazer o seu trabalho bem feito, mas também saber falar não. Para você não se sentir sobrecarregada e não adoecer. Né? Isso vale para paciente gestante ou não gestante, mas na gestação mais ainda, né? Porque ela está gerando uma vida.
Só que esse detalhe desse sentimento materno, desse amor, vai fazer com que ela consiga até ser mais produtiva no trabalho. Então, qual que é o meu recado aqui? Que a gente, assim, agora não somente para as mulheres, né, mas até para os colegas obstetras, a gente precisa incentivar, motivar esse vínculo materno fetal, porque o bebê dentro da barriga é feto, materno-fetal, desde a concepção até o parto. E depois, porque assim, depois que nasce o bebê, o vínculo já está, se não foi criado um vínculo durante a gestação, quando o bebê nasce, o vínculo é criado. Mas a minha proposta é motivar esse vínculo desde a concepção. Que legal. Porque as pessoas não têm ideia da dimensão da força que vem com a maternidade. Né? A gente acha que não, que a mulher vai ficar mais... Ela fica. O corpo dela vai ficar mais vulnerável. Porque, afinal de contas, ela está gerando uma criança dentro dela. Né? Ela está gerando uma outra vida dentro dela. E ela está sofrendo várias modificações que vão causar algumas limitações, principalmente da metade para o final da gestação. Do 6º, 7º mês para o final. Né? Só que tem esse detalhe da força. A força não é física, que eu quero dizer. É aquela força psicoemocional, entendeu? Que ela não sabe de onde vem. E quando a gente começa a criar esse vínculo, pode até acontecer o blues puerperal, até uma depressão puerperal, mas a paciente sabe que ela é forte. Que o amor que ela tem pelo filho dela é que vai alimentar, vai fazer com que ela consiga superar qualquer coisa que aconteça na vida. Qualquer desafio. Né? E é difícil conseguir conscientizar essas mulheres. Vamos pensar dessas mulheres que estão no mundo corporativo, no mercado de trabalho. Eu sempre gosto de falar no mercado de trabalho, porque hoje nós temos empresárias, temos empreendedoras, né, temos profissionais liberais. A mulher que está no jogo, né, que está trabalhando, que tem a tua profissão e que sabe que quando gera um filho, ela vai ter que começar a fazer algumas escolhas. Isso. Mas vem a insegurança de não conseguir continuar na mesma posição dentro deste mercado de trabalho. Então, a segurança psicológica, tanto da sociedade como da família e como da própria empresa em que ela está, são fatores fundamentais para que essa mulher tenha uma gestação tranquila e para que ela tenha segurança de que ela não vai deixar de ser uma boa profissional, porque ela virou mãe. Pelo contrário. Pelo contrário. Verdade. Né? E assim, se tivesse que dar algumas dicas, né, para as pessoas que estão do outro lado, né? Estou falando para os diretores de recursos humanos, para esses empresários de empresas que têm colaboradoras mulheres, até para o próprio parceiro, né, o companheiro, a família. Quais seriam as dicas para trazer essa segurança para essa mulher que está no mercado de trabalho, mas que agora ela está gerando um filho e que ela vai ser mãe e que isso não significa que ela vai deixar de ser uma boa profissional? A dica é a gente acolher a mulher gestante que trabalha, não importa se ela tem cargo executivo, se ela é profissional liberal, se ela é empreendedora, não importa a profissão dela e o cargo que ela ocupa. Ela precisa ser acolhida pelo marido, acolhida pela família e acolhida pela empresa. Quando a gente muda a visão preconceituosa, que é uma visão preconceituosa e arcaica, muito antiga, que a gente acha que a mulher grávida deixa de ser produtiva, é uma visão errada, arcaica. Quando a gente eliminar esse tipo de pensamento errado e a gente começar a acolher a mulher gestante, trabalhadora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que a mulher acabe com essa insegurança. E acabando com a insegurança, a produtividade dela vai se manter da mesma forma. Ou até melhorar, porque ela vai estar feliz com a maternidade, entendeu? A maternidade, se a paciente não tem outras preocupações, ela vai gerar a felicidade e o amor dentro dela, cada vez maior. E esse sentimento positivo, né, vai criar uma energia positiva tão poderosa dentro daquela mulher
gestante, que ela vai se sentir a super mulher e ela vai conseguir fazer todas as coisas que ela precisa fazer na, na profissão, no ambiente de trabalho, na casa dela, né, em relação às funções dela como esposa, como mulher e como mãe. Entendeu? Então, assim, eu acho que o grande o grande conselho é acabar com o conceito errado. É mudança de pensamento, quebra de paradigmas, né? E aí, quando a gente começa a ter uma nova visão, né, e valorizar a mulher gestante, não tratá-la como se fosse uma pessoa que vai ser improdutiva, é o contrário. Ela não é porque ela está gestante que ela vai deixar de ser produtiva. Ela vai continuar a produção dela, porque ela também quer manter o emprego, né? Então, ela vai continuar trabalhando, vai continuar se esforçando, né? Só que quando ela se sente acolhida, né, a insegurança dela praticamente vai sendo eliminada, né, descartada, diminuindo a insegurança até que ela consiga se sentir segura o suficiente para continuar sendo ela mesma. Porque quando isso vale para todo ser humano. Quando a insegurança faz com que a gente diminua a nossa autoestima e isso faz com que a gente deixe de ser produtivo. Então, assim, se os grandes CEOs de grandes empresas tomarem esse tipo de consciência de que isso aí serve para homem e para mulher. Se o funcionário está com autoestima elevada, ele vai ser mais produtivo. Se o funcionário tem autoestima baixa, chega um momento que ele vai ficar doente e improdutivo. Né? Para você ver o poder da autoestima e ver o poder do amor e da felicidade. Que é essa é como se fosse uma injeção de energia positiva, de energia e força para a mulher. Então, a gente precisa criar um ambiente mais positivo em todos os locais. Ambiente de trabalho, ambiente familiar e na sociedade. Quanto mais o ambiente for positivo, ou seja, a gente vai eliminando os pensamentos ruins, que são arcaicos do passado, né? E a gente vai introduzindo novos pensamentos mais positivos, tudo vai ser mais produtivo. Com certeza. E a gente percebe que isso vem mudando, né? Isso. No passado, assim, recente, né? 10 anos atrás, eu me recordo que quando nós íamos fazer uma entrevista de emprego, as empresas perguntavam assim, você tem filhos? Não, mas você pretende ter filhos? E se você falava que sim, aquilo poderia ser um empecilho da sua contratação. Então, muitas mulheres falavam, não pretendo ter filhos. E eu já tive situações assim, e depois elas engravidavam. Ou seja, elas acabavam omitindo pela necessidade de ter um emprego, mas se falasse que teria um desejo de ter filhos, poderia não conseguir a vaga. Então, também tem uma negação da mulher de falar que quer ser mãe, porque sabe que isso vai ser algo bem ruim. E aí tem um relato aqui que eu trago no meu livro, que eu vou colocar rapidamente, que eu quero ouvir a tua opinião como médica, porque a gente já entendeu que essa pressão desmedida da mulher carreira e da mulher mãe, ela não funciona. Não funciona. Ela só atrapalha e ela adoece. Eu entrevistei uma executiva que estava no auge da carreira e quis fazer um intercâmbio fora do Brasil pela empresa. E que o chefe dela disse o seguinte, ok, vá fazer um intercâmbio, mas lembre-se de que essa é a tua gravidez. Você não vai poder ter a segunda. Ou seja, não vai ter um precedente. Quando ela voltou para o Brasil, 6 meses depois ela descobriu que estava grávida. Aí ela pensava, como? A minha gravidez com a empresa já aconteceu, porque eu fiquei 1 ano fora fazendo intercâmbio, mas agora eu tenho uma gravidez de verdade. E ela relatou na entrevista comigo que foram 8 meses de muita angústia e de muito sofrimento. E quando ela voltou, ela foi demitida, porque ela não poderia ter tido a segunda gravidez. Eu imagino que esta mulher, durante 8 meses, tendo o seu acompanhamento como médica, foi muito duro para ela e que foi muito prejudicial para ela enquanto mulher, para a família dela e para a própria criança que estava chegando, porque ela viveu esse período sabendo o que ela
seria demitida porque estava grávida. É incomum acontecer isso no consultório ou não? Pode acontecer. Então, é justamente essa visão que eu estava conversando, né? Essa visão arcaica que muitas empresas têm, de que a mulher gestante é improdutiva, né? E de que a paciente não pode engravidar. Então, as mulheres, às vezes, isso é verdade, às vezes elas omitem e muitas vezes elas falam assim, eu só vou avisar, falar para o meu chefe que eu estou gestante com 4, 5 meses. Ou seja, quando tiver certeza que a gravidez é uma gravidez que está evoluindo, né? Que é uma gravidez viável. Muitas vezes a gente até aconselha a fazer isso mesmo, porque às vezes a paciente ela tá se sentindo muito insegura no início. Né? Então, espera confirmar tudo, que você não tem nenhum risco de abortamento, aí você avisa para a empresa. Mas tem que avisar. Né? Só que essa paciente com certeza viveu assim, o terror da gestação dela. Ela não deve ter aproveitado nenhum momento. Não comprou nem a roupinha do bebê. Então, e isso, o que gera nela o problema médico, obstétrico, é que ela pode ter uma complicação de parto, uma paciente que vive a mesma situação que essa moça que você entrevistou, né? A paciente ela pode ter uma depressão pós-parto, ela pode não aceitar aquela criança, né? Porque ela não consegue formar vínculo com a criança, porque ela vai achar que aquela criança é a culpada da demissão dela. No inconsciente. Mesmo que ela ame o filho, no inconsciente ela vai ver aquela criança como a causa da demissão, entende? Isso daí acaba gerando vários conflitos para ela, interna, porque depois que passa o tempo e ela percebe que ela conseguiu se recolocar no mercado de trabalho, naquela profissão ou em outra profissão, mas ela perdeu os 9 meses de gestação que ela poderia ter aproveitado. Ela no inconsciente dela, ela rejeitou o filho dela, né? Ou culpou ele da demissão, ela já criou um vínculo negativo com aquela criança. Às vezes ela consegue recuperar, transformar aquele vínculo negativo num vínculo positivo. Mas em alguns casos, ela não consegue. Esse é o pior cenário. Naqueles casos que ela consegue recuperar o vínculo, né? Ela faz de tudo. Ela pode fazer o quê? Ela pode super proteger essa criança. Que é o efeito contrário. Contrário, entendeu? Né? É o efeito... São os extremos, os extremos, né? Entendeu? A rejeição com a superproteção, né? Aí ela acaba super protegendo demais aquela criança, ou às vezes mimando demais aquela criança. E aí aquela criança, quando se torna um adulto, ela vai ser uma criança insegura pela superproteção, né? Ou aquela criança insegura mesmo, por ter recebido tantos mimos, tantos agrados. E aí o primeiro não que aquela criança recebe, ela desaba. Entendeu? Lá no futuro. Então, para ver assim, às vezes a gente acha que não valorizar a mulher gestante no lado profissional não vai ter nenhuma consequência futura. Né? Mas tem consequências ruins tanto para ela quanto para o bebê. E aquele bebê vai se transformar numa criança e no adolescente um adulto. Né? E lá na frente, aquela criança pode se tornar um adulto problemático, um adulto inseguro. Entendeu? Então, assim, pra gente ver que, às vezes, é aquele efeito butterfly, né? Bateu a asa da borboleta aqui, mas está dando uma consequência do outro lado do mundo, né? Aconteceu uma coisa, né? Um evento, ela perdeu o emprego após a gestação, quando termina aquele licença maternidade, né? Mas aquilo pode ter consequências que o empresário, o senhor não sabe que está tendo, mas teve, entendeu? Né? Isso é muito sério, né? Então, se ele soubesse que aquela demissão daquela forma acarretou todos esses problemas para essa mulher e depois para o filho dela, ele ia pensar 10 vezes se ele ia fazer isso, se ele não ia dar uma segunda chance para ela voltar da licença maternidade e continuar trabalhando. Entendeu? Ela precisa desse apoio pós, né? Precisa, todas as mulheres precisam, né? E nem sempre elas conseguem ter. Nem do médico, às vezes, porque às vezes o médico não tem essa visão de que a gente precisa ver a paciente como um todo, não somente a parte física. Né? E, na verdade, da sociedade como um todo.
Ela precisa do apoio. Porque aquela criança que está sendo gerada dentro dela, ela já sofre influência desde a gestação, que a gente acha que não, né? Mas ela está sofrendo influências psicoemocionais desde a concepção. E os primeiros 1.000 dias que te fala, que os primeiros 1.000 dias do desenvolvimento cognitivo da criança, são importantes também para o desenvolvimento psicoemocional também. Nos primeiros 1.000 dias e o restante também, a vida inteira. Né? E esse vínculo, outro detalhe também, é que às vezes a mulher, ela consegue restabelecer esse vínculo, às vezes fica aquela mãe super protetora, mãe que mima, só que ela vai a vida inteira carregar o sentimento de culpa. Que é o pior sentimento que pode existir. É o sentimento que te paralisa. Isso, exatamente. Né? Ele é um sentimento que te paralisa. Né? E aí a gente percebe que a paciente precisa procurar várias ajudas, não somente médica. Né? Ela vai precisar fazer terapia, ela vai precisar entender como se recolocar no mercado de trabalho, ela vai precisar entender o que é ser líder dela mesma. Exato. Entendeu? Nesse caso. Porque olha só, quantas coisas uma demissão acarretou para ela, quantas consequências ruins, que nem ela sabe, né? Porque assim, a gente acha que as consequências é só daquilo que a gente está vendo no lado externo da pessoa. Mas ninguém está vendo o que está acontecendo lá dentro, na nossa dinâmica interna, né? Entende? Então, assim, eu acho que assim, a sociedade precisa mudar alguns conceitos. Não é fácil fazer isso. Mas a partir do momento que as pessoas tomam consciência das consequências ruins, né, de algumas decisões ruins, a gente consegue mudar. Claro. Nossa, doutora Ângela, que podcast poderoso. Olha, vai ter que ter parte 2, gente. Vai ter que ter parte 2 com a doutora Ângela. Não tem como. Infelizmente, a gente está chegando ao final, mas que conversa maravilhosa. Só que foi uma aula, tá? Isso aqui foi realmente uma aula. Eu tenho certeza que muitas mulheres serão ajudadas com esse nosso bate-papo e com tanto conhecimento e com tanta profundidade. E eu quero te agradecer muito, muito, e dizer o seguinte: fica aqui o convite, porque vai ter que ter parte 2 dessa conversa, porque eu tenho certeza que todas as mulheres que estão assistindo esse nosso podcast estão pensando o seguinte: eu não acredito que acabou, eu quero continuar essa conversa. Então, se a Ângela aceitar, nós vamos continuar essa conversa no próximo episódio. E eu quero muito que você deixe uma mensagem final para todas as mulheres ou para todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui, antes da gente encerrar esse nosso bate-papo. Então, como a gente fala muito da mulher, do mundo corporativo, gestante, eu vou falar uma frase que eu falo para os maridos das minhas pacientes. Assim, a única coisa que sua esposa quer, nesse momento de ciclo gravídico puerperal, da parte do momento que ela engravida, né, a gestação inteira, e depois ela ganha o bebê, que é o puerpério, né, a mulher precisa de apoio e ela precisa se sentir amada. Na verdade, a mulher precisa se sentir amada não somente pelo esposo, pelo parceiro. Ela precisa se sentir amada pelo parceiro, pela família e até mesmo pela sociedade. O que está faltando, muitas vezes, é esse olhar mais amoroso com as pessoas. Né? Um olhar mais acolhedor. Então, a minha mensagem final é: se a gente não consegue, porque a gente, eu falo assim, nesse tumulto da vida do século XXI, porque a gente corre para lá, para cá, a gente perdeu uma coisa que é essencial de todo ser humano, todo mundo tem, para dar de graça, que já está lá dentro. Se chama amor. É um olhar mais amoroso para as pessoas. É verdade. A partir do momento que a gente despertar o amor que tem dentro da gente, né, que já nasceu com esse amor, a única coisa é que às vezes ele está encoberto. E a gente despertar esse amor e conseguir transmitir isso, né? Porque eu falo assim, a palavra amor não é só amor de casal, amor de mãe e filho. Né? O amor significa você respeitar o outro, você olhar a outra pessoa e valorizar ela como ela é. Né? Isso é amor. Amor é você ter uma palavra de carinho. Se você percebe que a pessoa não está bem, você
empático com aquela pessoa, ser solidário com aquela pessoa. Isso tudo é amor, né? Amor é um sentimento muito maior do que te imagina. A gente fantasia muito amor só pelo lado romântico da palavra. Mas o amor é um sentimento grandioso, né? E a partir do momento que a gente olhar para o outro, só com aquele olhar, com mais empatia, com mais carinho, né? A mulher empreendedora gestante, a mulher do mundo corporativo gestante, ela vai se sentir mais acolhida. É verdade. Muito bom. Maravilhoso, espetacular. Muito obrigada mais uma vez. Eu quero agradecer o convite. E eu quero também fazer uma recomendação para todas as mulheres que estão assistindo esse podcast. Empresta um pouquinho seu livro. Claro! Leiam o livro da Daniela. Obrigada. E se vocês precisarem de ajuda em liderança, procurem a Daniela. Ai, muito obrigada. Estamos juntas. Sim. Obrigada. Você colocou mulheres que lideram, jogam juntas. É né? verdade. Estamos aqui para nos ajudar. Sempre. É isso. E se esse é o que eu falei aqui, contribuiu para ajudar pelo menos uma mulher, eu já estou feliz. Muito. Eu sou a primeira. Deve ter várias nos ouvindo. Muito obrigada. Muito obrigada. Grande abraço a todos.